Olá, tudo bem? Nessa aula aqui a gente vai falar sobre um assunto bem interessante que são os canais preferenciais de comunicação. Quando nós estudamos, nós aprendemos melhor de uma maneira do que de outra. E isso, claro, varia de pessoa para pessoa. Numa sala de aula com muitos alunos, tem alguns que se identificam com a metodologia de um professor, entendem melhor a matéria daquele professor. Aí muda o professor, vem outro e alguns outros alunos se identificam com o estilo desse segundo, em detrimento do estilo do primeiro. O primeiro professor, ele entrava em sala de aula e simplesmente começava a falar, trazia todo o conteúdo ali para os alunos de forma verbal, simplesmente falava. O segundo professor, ao contrário do primeiro, ele escrevia bastante no quadro. Falava pouco, escrevia muito, fazia tabelas, gráficos, e alguns outros alunos se identificavam mais com esse estilo. Então, isso demonstra claramente que, conforme a matéria vem, conforme a gente estuda com algum professor ou com outro, a gente vai se identificar mais. E não é nem com relação à dificuldade da matéria, é a maneira como ela é passada, a maneira como ela é transmitida. Tem alunos que preferem que professores, no lugar de falar, passem slides do PowerPoint, tem outros que preferem que ele faça tabelas, que escreva no quadro, e isso tudo varia de pessoa para pessoa. Já reparou que às vezes as pessoas, quando pegam uma receita com alguém, uma receita de um bolo, algumas lembram da receita por bastante tempo e outros lembram por um período curto. E para realmente aprender, tem que ir lá e fazer o bolo. Depois que fazem o bolo a primeira vez, elas não esquecem mais. Por que isso? Porque são pessoas que se identificam também por uma outra metodologia, uma outra forma, um outro canal de comunicação. Esses são os canais preferenciais de comunicação. Basicamente são três. Nós temos as pessoas auditivas, são aquelas que, de uma maneira geral, aprendem mais ouvindo. Temos as pessoas visuais, que aprendem simplesmente olhando. E nós temos os sinestésicos. E por sinestésico a gente pode entender como tátil. São as pessoas que realmente, efetivamente, têm que colocar a mão na massa. Tem que fazer para aprender. Eu coloquei aqui no material de apoio dessa aula, coloquei um link de um site, que ele está em inglês, mas é possível a gente fazer o teste em português, né, de um teste lá, que vai dizer qual é o teu canal preferencial de comunicação. Então, o que eu quero agora? Eu quero que tu faça esse teste, acesse esse link, faça o teste, e depois que tu descobrir qual é o teu canal preferencial, assiste a próxima aula aqui desse módulo mesmo, é a aula 2 dos canais preferenciais. O que eu vou fazer ali? Eu vou dizer exatamente quais são as melhores técnicas para quem é auditivo, as melhores técnicas de estudo para quem é visual e as melhores técnicas para quem é sinestésico. Não que realmente existam pessoas que sejam só uma coisa ou outra. Todo mundo tem um pouco de cada um. Algumas pessoas têm um nivelamento, né? São as três, mas normalmente uma se ressalta. E aí a gente vai focar, vai tentar estudar mais daquela maneira para que realmente a gente tenha aí sim um melhor rendimento nos estudos. Até a próxima aula.